Bom, nós vamos conversar um pouquinho agora sobre uma teoria bem polêmica, tá? Como sempre, em tudo que eu estou dizendo aqui, é no que eu acredito. Mas em tudo que eu acredito, eu sempre desconfio, sabe? Não é que desconfio no sentido de... É assim, o que eu não estou vendo? Porque sempre tem muito além daquilo que a gente vê, né? E mesmo que a gente comece a ver além do que a gente via sobre algum assunto, sempre vai estar ligado, né? Sempre vem através dos nossos filtros, que são o nosso ver, o nosso ouvir, o nosso sentir, enfim, os órgãos do sentido, né? O nosso percepção olfativa, a nossa percepção gustativa, né? E a gente cria diversos filtros, ou seja, a mesma coisa que eu vejo e acredito que seja uma coisa ou que leva a um julgamento, outra pessoa vê e interpreta de outra forma, vê outra coisa, leva a outro julgamento, né? E julgamento que eu estou dizendo não é necessariamente condenativo, julgamento condenativo é assim, então é isso, né? O que eu peço sempre, e é o que eu peço sempre, para mim, que é o que eu vou dizer para vocês agora, é assim, me dê a capacidade de mudar sempre, me conceda a capacidade de atualizar os meus conhecimentos, de atualizar mais do que conhecimento, os meus conceitos, as minhas formas de receber as informações do mundo, de manipular dentro de mim, né, de transformar dentro de mim e de agir, né? Isso é muito libertador. Essa é uma necessidade da gente se reciclar mesmo. É uma necessidade que é inerente da criação divina, a renovação. Aliás, no caso, a gente está falando de renovação dentro da gente. E essas renovações nos permitem ampliar a visão que nós temos de mundo. Ampliar a visão sobre a criação, né? Sobre nós mesmos, sobre o que nós vivemos. Isso nos permite tomar atitudes diferentes. O povo que está lá no embaixão, chão, né? Além de ter as suas emoções invertidas, tem justamente isso, essa incapacidade, né? Adormeceram a sua capacidade, cristalizaram a sua capacidade de ver diferente, de olhar por outros pontos de vista, e de compreender que eu não tenho a verdade. Eu tenho um pedacinho, niniquinho da verdade. Como eu disse, né, para o pessoal que estava presente, eu vou dizer aqui agora, aí tem aquele que fala, não, mas eu sei, é verdade, porque eu vi com esses olhinhos que a terra onde há de comer. Então saiba, né, que até o que a gente vê, o que os olhos percebem, né, e que a nossa memória registra, é uma síntese de 15 segundos. Se eu ficar 15 segundos parada aqui, muda, você vai falar, aí o vídeo parou. 15 segundos é muito tempo, né? Então, nem aquilo que a gente vê é o que a gente vê, né? A gente interpreta através dessa síntese dos 15 segundos relativos àquela cena ou àquele fato, tá? Então, assim, a verdade ainda está bem incipiente na gente, ainda está bem no comecinho, ainda somos muito criancinhas para dizer, eu conheço a verdade, tá? Não tô... Tá bom, posso até estar me defendendo aqui, porque eu vou falar um negócio bem polêmico, né? Mas vou pedir para você ouvir de qualquer forma e formular da sua maneira como você pode interpretar tudo isso, tá? Diz a lenda que há muitos milênios atrás existiam, antes de uma transformação geológica, inclusive, né? Existiam
2 grandes continentes e outros lugares também, tá? Não eram só, os 2 maiores continentes. Num estava vivendo, um desses continentes, viviam os Atlantes, ou existia o continente Atlântida. No outro grande continente existia, quem habitava eram os Lemurianos, ou o povo da Lemúria. Povo de Atlântida, um grupo de extraterrestres que mais doou segmentação genética, né, informação genética para aprimoração dos humanos terráqueos. Povo de Lemúria ou Lemurianos são o outro grupo que doou a mesma quantidade, ou sei lá quanto, de informação genética. Tá? Então, assim, na Atlântida habitavam os Atlantes, que eram constituídos por... tinha um poder específico, tinha sua administração própria, né? E viviam ali extraterrestres ainda naturais, extraterrestres que vieram mesmo, extraterrestres que encarnaram aqui, filhos de extraterrestres já nascidos aqui, cuja toda a movimentação do planeta também já tinha causado alteração genética, humanos com uma carga maior da genética Atlante, né? Enfim, e humanos que ainda estavam mais no processo de miscigenação, né, no processo de implantação de toda essa genética incrível, fantástica dos Atlantes. E na Lemúria viviam os lemurianos com exatamente a mesma constituição, né? Um poder administrativo, lemurianos que tinham vindo direto do planeta deles lá, lemurianos já filhos nascidos aqui, humanos terráqueos já miscigenados, uns mais, outros menos, enfim, a mesma coisa. E com todo esse poder incrível, genético, que os lemurianos trouxeram para o planeta Terra. Tá? Então, e tinham também os humanos ainda, né, nesse processo, isso é importante, de miscigenação. A ideia, né, que é o que eu acredito que exista um pouco mais hoje, né, é miscigenação completa. Né? O projeto então vieram 2 grandes grupos extraterrestres, vários outros extraterrestres que também doaram segmentos genéticos, né? E vamos construir esse povo desse planeta, vai ter, quando se desenvolverem, vai ter as características assim, 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 físicas, emocionais, psicológicas, blá, 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 né? E diz que lá, então, e as outras terras eram habitadas mais por terráqueos menos miscigenados e outras espécies extraterrestres. Só que nesse lugar era aquele, sabe o paraíso de Adão e Eva, né? Só que não tinha só Adão e Eva, graças a Deus, não? E então ali se tinha alcançado já um nível de evolução, que é isso que o pessoal chama de quinta dimensão, ou 5D. Né? Os povos viviam em plena harmonia. Magia não era considerado magia, era o modus operandi daquele povo, né? Maneira de fazer as coisas, tal. As ligações ou as relações com os orixás, com os outros seres naturais, com seres de outras dimensões, de outras realidades, era uma coisa assim muito natural, né? A vida dos animais nessa integração emocional com todos, diz que era perfeita, ou seja, um verdadeiro sonho de vida, né? E aí chegou em algum momento, alguns grupos começaram a se desentender. Na verdade, os lemurianos e os atlantes começaram a ter dúvidas
sobre como administrar a evolução dos humanos, dos terráqueos, perdão, né? E parece que uma parte dizia, não pode interferir, tem que deixar que eles se quebrem todos, e blá, 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 e não sei o que mais. Eu dizia, não, mas a gente pode participar mais, né? E nessa encrenca toda aí, claro que não deve ter sido só isso, né? Começa assim, aí assim, começou a divulgar essa ideia, e lemurianos e atlantes começaram a já não se dar tão bem, né? Mesmo aqueles que não eram da direção, e começou a gerar disputas, perseguições, tudo isso com magia, com o uso das telas fatorais daquele lugar, né? Que é a Terra. E isso teria sobrecarregado, né? E aí começou a guerra, uma guerra mesmo, de magia entre os povos. E isso teria sobrecarregado a organização do espaço aqui no planeta e causou uma ruptura temporal, criando, né, uma faixa imensa, extremamente negativa, que é justamente este local, ou este espaço, ou este tempo, eu não sei, no qual nós vivemos. Vamos dizer assim, que todos que estavam vibrando nessa frequência, que causaram essa ruptura, né, aquela massa, veio tudo para esta faixa. Isso gerou muito sofrimento. Isso não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Vamos fazer magia, bum, 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 acabou. Criou a faixa e uma parte veio para ela, e outra parte ficou lá na quinta dimensão. Não foi assim, né? Isso tudo foi um processo lento, né? Que permitiu, né, que todo o comando do planeta programasse, criasse esta faixa, sabia que ia ter uma densidade, ia ter uma ruptura, de acordo com as coisas que estavam indo, né? E eles então falaram, bom, tá bom, esse povo vai cair numa faixa sacana, numa faixa bem ruim. Então vamos fazer o seguinte, vamos planejar esta faixa para que todos aqueles que caírem nela, que forem atraídos pela densidade, pelo movimento vibracional, tenham um aprendizado intensivo. Gente, nada de banimento, não vamos pensar em banimento, não vamos pensar em castigo, e nem em presídio, e nem em jaula. Porque se o Deus que a gente cultua, se a espiritualização que a gente deseja leva a criar castigos e coisas do gênero, tô fora. Vou lá pro Tibete, viver o dia de hoje, acabou. A gente imaginar castigo, repressão, imposição de sofrimento, não combina com esse conceito que nós temos de Deus. Pelo menos não o meu Deus, né? Eu sei que ao invés de Deus nos ter criado a sua imagem e semelhança, somos nós que o criamos a nossa imagem e semelhança, né? Mas, enfim, aí a gente tem que repensar tudo, falar tchau, tô indo, até logo, né? Esse Deus que castiga, que condena, que comete erros, né? Que cria alguém que não deu certo, cria seres... Não cabe para mim. Por isso que eu prefiro esta teoria. Existem milhões de teorias da criação desta faixa, dessa terra. Tem gente que diz que aqui é um presídio, um lugar criado para presídio, né?
Tem gente que diz muitas outras coisas, que uma criatura foi criada errada, com uma dificuldade, e aí ferrou todo mundo. Um ferrar todos. Pô, que diabo de Deus é esse, né? Um Deus desse eu não quero para mim, não. Né? Então, assim, todos esses anciões, todos esses ancestrais, toda a espiritualidade que organiza, né, até hoje, que governa o planeta, resolveram colocar nesta faixa, que inevitavelmente seria, por conta dessa ruptura que já estava previsto que aconteceria, elementos, situações, para que esses seres que tinham caído tanto pudessem ter a oportunidade de fazer um novo caminho, de se regenerar. É sempre essa a ideia, gente, né? De se regenerar ao ponto de poder voltar e reintegrar aquela quinta dimensão, aquela sociedade de quinta dimensão, né? Então, assim, se isso é verdade, isso aqui é uma matrix, sim, né? Existe a ruptura e que cabe a nós reconstruir, reintegrar esta faixa à quinta dimensão, ou ao mundo de Atlântida e de Lemúria, o paraíso, como diz a Bíblia, né? Mas aqui é onde nós estamos vivendo, que é esta faixa, né? Existem regras, existem oportunidades também bem diferentes do que é a realidade externa, do que é o 5D que o resto do planeta vive, né? E quando criou essa faixa, já criou também esta planificação. Nós estávamos em 5D, né? Via um pouquinho a mais, caramba, agora estamos vendo 3D, que é quase plano, né? Criou já este embaixo, né? Que a gente está chamando de infernos, que é regido por Lúcifer e os demais tronos, né? demais divindades. Né? Então, criou-se esse tal de processo reencarnatório, ou roda de Sansara. Os indianos falam muito sobre Maya Kocha, que é a ilusão, né? Então, esta faixa que nós vivemos aqui, tudo que nós sabemos da nossa história da humanidade, é o que está nesta faixa. Tudo que a ciência vai atrás e descobre se refere exclusivamente a esta faixa na qual nós estamos vivendo, né? Que tem o que a gente chama de em cima, de embaixo, esquerda, direita, tal. Eu sei que às vezes é um pouco difícil de aceitar, né? Mas mesmo se a gente for por outras teorias, como a teoria kardecista, né? Que a gente está num mundo de expiação e provas. Expiação não é ficar de olho no outro, não. Expiação quer dizer espiar, tirar de dentro, né? Olhar para a gente mesmo, se transformar. E se comprovar, se provar que é isso mesmo, que nós já estamos transformados. Tá? Também cabe, da mesma forma, também é um processo que é uma matrix, que tem alguém a mais no comando, e que você não tem liberdade, você tem livre-arbítrio. De novo, para evitar que o mal passe dos limites, para evitar que você se ferre. Agora, gente, você fala, eu não quero saber disso, eu vou protestar contra isso. Ó, quem tem filho sabe. Você dá um brinquedo que usa fogo para uma criança de 2 anos? Não. Por quê? Porque você não gosta dela? Porque você acha que ela é uma imbecil? Não. É porque você sabe que ela não está capacitada para lidar com aquilo ainda. Você dá uma chave de casa para uma criança de 10 anos? Não, porque ela ainda é muito ingênua para isso. Né? Ela pode não fazer bom uso dessa chave. As limitações, então, que nós temos aqui, também são todas programadas e sob controle
Não, agora não estou falando só do embaixo, não, do reino de Lúcifer, não, eu estou falando de tudo que a gente vivencia, né? Então, assim, essa Matrix foi criada exatamente como o Pai Azul falou, né? Para ser um cursinho, um momento de aceleração da evolução, para que a gente possa retornar, no caso dos extraterrestres, retornarem para os seus planetas, e no caso dos terráqueos, retornarem para a quinta dimensão. Tá? Não só terráqueos, né, mas aqueles todos que viviam ali em Atlântida e em Elemúria. Assim, então, neste planeta aqui, na maravilhosa Gaia, existe um outro tempo ou espaço, que eu não sei, que convive com a gente, que é de quinta dimensão. Mas nós não estamos nestas duas realidades, nós estamos nesta realidade 3D, ou a trabalho, ou para sempre é para se melhorar, porque mesmo o trabalho sempre é com função evolutiva, né? Nós estamos vivenciando esta matrix. E aí fala, bom, e esse pessoal? Esse pessoal também ajuda a gente. Né? Muitos dos grandes mentores, muitos dos mentores, não, desculpa, muitas das divindades são as divindades com as quais a gente tinha contato lá. Só que lá o contato era livre, era aberto, era direto. Aqui não, porque eles não podem interferir no nosso processo evolutivo, né? Dizer faz isso, faz aquilo. Eles podem irradiar. Então o que eu entendo é que entre a Atlântida, entre a ideia de Atlântida e de Lemúria, que um dizia que não podia participar, que não podia interferir, e o outro dizia que não, tem que levar, tem que ensinar. Me parece que houve uma fusão dessas duas ideias. E é isso que nós estamos vivendo aqui. Então, vocês viram que nos vídeos eu falei várias vezes, nessa faixa na qual nós estamos vivendo. Esta faixa seria o subproduto desta quebra, desta ruptura que teve a Atlântida em Lemúria. Tá? Vamos dizer assim, que nós estamos aqui vivenciando, experimentando esta matrix curadora e evoluidora. Tá? Isso não quer dizer que a gente não tenha que protestar, não tenha que contestar, que a gente tenha que se acomodar, sentar e esperar. Porque isso a gente já tem. Né? Não é isso. Olha, karma não é para ser sofrido, karma é para ser transformado. O karma é um bilhete, é uma anotação, é só um dispositivo de lembrança, tipo um bloquinho de anotação, do que nós fizemos e tivemos bons resultados para a gente repetir, né? Que seria o Dharma. E daquilo que nós fizemos que não ofereceu um bom resultado, para a gente não fazer mais. E aí, nesse processo dessa roda de Sansara aí, a gente vem em outra encarnação, em outra, até a gente se testar e esgotar também esses negativismos que nós desenvolvemos, alguns lá nos planetas que tem gente encarnada aqui nessa faixa, que é o nosso caso, né? E dos terráqueos que estão aqui por conta dessa ruptura de Atlântida e de Lemúria. Tá? Então, vejam, nós precisamos estar flexibilizados, o suficiente, estruturados o suficiente para aceitar novas ideias, para abrir a nossa mente e descobrir formas de sairmos desta matrix, de vencermos logo as nossas dificuldades e sairmos desta matrix. Não é uma coisa repentina, não é. Acho que todos nós estamos neste processo aí. Tá? Me parece, né, que a questão da evolução está sempre associada à renovação de conceitos. Então, eu vejo, eu observo, eu trago para mim, eu processo, mudo um comportamento, daqui a pouco eu mudo o outro e fala, pô, mas assim também não foi legal. Tá bom, então vamos mudar de novo, até a gente conseguir recuperar a nossa capacidade mais plena, a capacidade que nós tínhamos antes de vir para cá, para esta faixa.
tá? O Pai Azul, né, que é esse ser da nave, esse comandante da nave, que nos juntou, que nos comanda, enfim, ele nunca falou em Atlântida e em Lemúria. Mas o jeito que ele descreve do que aconteceu lá no planeta de origem é muito parecido, né? E ele diz assim: viemos para cá no momento oportuno, para o lugar oportuno. Ou seja, viemos para esta faixa criada a partir de Atlântida e de Lemúria, né? E estamos aqui fazendo esse intensivão, né? O que acontece é intensivo evolutivo, né? Que nos possibilita nos reabilitar, né? Nos beneficiarmos com isso, evolutivamente. A questão é que nesta quebra, tanto nesta quebra planetária, né, Atlântida e Lemúria, como na vinda para cá de outros planetas, essa mudança, imagina você, né, com sua plenitude de idade, de repente se vê no corpo, ainda com todo o vigor, se vê num corpo de um velho de 100 anos, ou de uma criança de 1 ano, 2, que não consegue expressar o que sabe, né? Então, vários fatores fizeram com que essa vinda, ou essa queda para cá, para essa faixa, tenha sido muito sofrida. O nosso DNA foi alterado para que a gente pudesse estar aqui, nesta faixa. Então, nós estamos incompletos. Veja, nos roubaram, não sei o quê. Não, ninguém roubou nada. Todo mundo só fez aquilo que era melhor para você neste momento. Tá? E aí eu estava falando, então, já saindo dessa essa possibilidade de história, porque o mestre Rubens Saraceni também fala muito da era cristalina, né? Que era uma era em que a magia era o que a gente fazia, tal, em que houve essa ruptura, tal, não sei o que mais, né? Se criando esta faixa aqui. O que a maioria das pessoas diz é que o planeta inteiro caiu, né? Mas uma outra grande parte de pessoas que falam em Atlântida e de Lemúria também diz que ainda existe, que está lá, né? E que estes seres de quinta dimensão também são aqueles, muitos desses que a gente desconhece aí, que irradiam sobre nós ininterruptamente, né? O Pai Azul fala que quando houve essa necessidade de ir para fazer um cursinho, muitos concordaram, falaram, tá legal, a gente não consegue compreender essa nova história aí, então é porque tá faltando alguma coisa pra gente. Tá bom, a gente topa ir para esta faixa desse planeta aí, né? E vamos lá, vamos fazer um cursinho, vamos aprender, vamos levar o que a gente sabe, né? Que é um pouco mais do que eles sabem lá, não é muito, mas é um pouco mais do que a gente sabe lá, né? E vamos passar por esses processos todos para acelerar o nosso aprendizado, para a gente poder voltar. Ok. Só que muitos também não concordaram, né? Alguns que eu falo, milhões também, né? Milhares, milhões, não concordaram com a vinda. E esses que não concordaram com essa vinda, que queriam simplesmente que as coisas continuassem como estavam lá e não quiseram aceitar mesmo, pronto, acabaram sendo atraídos para esta faixa de uma forma violenta, né? Por quê? Porque o DNA nosso é idêntico, é quase idêntico aos daqui. Então, inevitável que tivesse essa atração. Nós vamos falar de DNA mais para frente, tá? Então, não conseguiram compreender que seria um processo evolutivo, que seria para benefício deles mesmos, nosso, né? E não aceitaram
as condições daqui, não quiseram entrar na roda de Sansara, reencarnatória, blá, blá, blá. Foram atraídos e nesta atração, muita coisa, o sofrimento foi muito grande, desorganizaram grande parte do DNA na passagem, talvez nem consigam encarnar mesmo, né? Eles eram arrastados, né? Então é óbvio que eles não se encaixam em nada por aqui. Mas vale lembrar que são nossos irmãos. Vale lembrar que alguém precisa fazer algo por eles, porque eles não têm mais muitas condições de optar por algo melhor. Esse grupo que não aceitou a vinda, Pai Azul chama de hostes negras, né? Quando a gente os vê, eles parecem mais que um desenho, eles não parecem muito como ser, assim, né? Alguns já têm feição e tal, mas outros não têm feição, é uma coisa meio estranha, né? Por causa dessa deformação, por terem sido arrastados para cá sem os devidos cuidados, né? Quando a gente pega um grupo de hostes negras no nosso trabalho, dá trabalho, viu? É importante vocês saberem que existem, né? E, se Deus quiser, a gente vai ter a oportunidade de resgatar muitos deles, porque pensa, quantos não eram nossos parentes, quantos não eram pessoas amadas, pessoas que tinham as suas vidas relativamente organizadas, mas que entraram nesse viés e se perderam. Então a gente trabalha bastante com eles também, tá? E eu acredito que isso que aconteceu com essa espécie, né, que a gente, com os quais a gente tem contato, que são os anjos, que eu não sei se eram Atlantes ou Lemurianos, não, tá? Aconteceu com outras espécies extraterrestres também, que aproveitaram que essa faixa tinha sido aberta, né, e também mandaram os seus para cá, sempre com comandantes, sempre com gente preparada para orientar e para ajudar nesse processo acelerado evolutivo, né? E aí entra uma outra questão com os extraterrestres, encerrando o assunto lá, né, de Atlântida e de Lemúria, de hostes negras e de outras espécies que estariam aqui também, aproveitando desta faixa de oportunidades que a gente vê como sofrimento, mas que é uma faixa de oportunidades evolutivas, né? Em troca da gente trazer alguns conhecimentos, deles trazerem alguns conhecimentos a mais, né? Então, vantagem é o ganha-ganha dos dois lados, tanto para os que estão aqui, como para aqueles que vieram de rupturas de outros planetas, rupturas evolutivas de outros planetas, né? Mas aí a gente entra numa questão que é a questão dos não confederados. Lembra que eu falei que os confederados são aqueles que aceitaram o pacto de ajuda mútua tal para a evolução das espécies? Existem muitos aqui nessa faixa que nós estamos vivendo, que também foram atraídos para cá e que também não aceitaram as condições daqui. Alguns que não têm uma genética que propicie o reencarne, viriam para ajudar, para trabalhar, para aprender, né? Para engrossar a massa de espíritos que estão amparando o povo que está aqui. Eles também teriam as provações deles, enfim, sem entrar na roda de Sansara, né, de reencarnações e tudo mais, enfim, que poderiam participar de forma positiva, desta maneira, trabalhando a evolução deles, as dificuldades deles e ajudando as nossas, de nós que estamos aqui também. Mas muitos não aceitaram e não se confederaram. E muitos não são humanos como nós, não são humanoides como nós, né? Então, e eles também estão como que aprisionados neste ambiente aqui. Não estou falando do embaixo. Não estou falando do embaixo, estou falando nesta faixa. Pode estar em cima, embaixo, esquerda, direita, onde for. Tá? E esses extraterrestres estão aqui bagunçando mesmo o coreto de muita gente.
muitas coisas que a gente vê nas pessoas, implantes, chips, machucados internos, projeções nos encarnados, são de origem extraterrestre não confederada. Mas faz parte do nosso aprendizado desenvolver maneiras de neutralizar isso, e eles estão retidos aqui também. Então faz parte do aprendizado deles levar nosso chumbo de volta. É isso mesmo, né? Então muitas vezes a gente entra em combate com não confederados. E olha, eu vou dizer, não tem conversa com os caras, né? Até porque a comunicação já é difícil, né? Então, todos têm necessidades evolutivas, né? E aí o que eles fazem? Eles de vez em quando aparecem nos lugares, têm ideias malucas e põe na internet, põe na internet, nós vamos ver essa questão na internet já já. Já assim, no próximo encontro pessoal, né? Muitas vezes se infiltram no meio da esquerda caída. Olha, gente, tem extraterrestre não confederado, que a forma não é, pode ser humanoide, mas não é bem humana, assim, até trabalhando em troca de farinha, viu? Em troca de oferenda. Porque eles não conseguem se adaptar, não conseguem abrir os seus mentais, não conseguem enxergar que é possível ter uma vida diferente, né? Estão só brigando, descontando as suas frustrações em cima de todos nós, assim como as hostes negras, né? E, assim, eles não são brincadeira, não. Alguns estão com as suas próprias naves aqui, foram atraídos até com naves e tudo, e fazem estripulia, né? Existem, né, dessas espécies e de tantas outras, seres de grande evolução que habitam naves, como é que eu vou dizer, mistas, né? A gente chama de naves mistas, que também estão empenhados em participar do resgate, né, da elevação, do retorno dessa faixa, dessa ruptura, para voltar ao normal e para retornar para os seus planetas, né? Então tem muitas naves que nos socorrem, as naves expatriadoras, ou seja, pega muitos desses extraterrestres não confederados, nem pode ficar aqui, vai para outro lugar e são levados, expulsos, enfim, né? Para bem deles e nosso, né? Um lugar mais adequado para eles, né? Onde eles vão poder ter linguagem própria para entender que é preciso evoluir, né? Que é preciso transformar coisas dentro deles, né? E essas naves, então tem naves com, muitas vezes, 5, 6 espécies diferentes, e essas naves patrulham os céus aí, atrás de não confederados, e são essas naves que recolhem esses grupos imensos, quando a gente abre as crateras, né? Recolhe esses grupos imensos, que não vão poder mais ficar aqui, nem nesta faixa, precisam ir para um desafio mais primitivo, para um aprendizado mais primitivo. E também recolhem aqueles que são os líderes desses domínios trevosos demais que tem lá embaixo. Eles têm jaulas, enfim. E aí levam cada um para suas naves de regeneração. Tá? Então, olha, tem muito extraterrestre por aí, viu? Tem muito extraterrestre. E eu peço assim, observem, né, bem que mensagens que tem vindo desses grupos que canalizam extraterrestres e tal, tudo mais. Tomem muito cuidado, porque às vezes a fala é tão bonita, mas é tão vazia, que você fala, cara, para que eles falaram isso? Vieram só dizer, vocês estão evoluindo, vocês estão... Mas não fala como, mas não tem alguma coisa a mais. Conecte-se no amor universal. Tá, isso aí todo mundo já falou, né? Eu vou pedir assim, que a gente tenha bastante cuidado
para a gente não cair no conto do vigário com extraterrestre não confederado. Eles são danados. Eu sofri um ataque uma vez, o grupo, a morada de meu pai sofreu um ataque uma vez. Nós tivemos que encerrar os trabalhos por uns meses, né? Foi uma coisa muito grande e foi uma coisa que me prejudica até hoje. Eu tive um burnout por causa disso, enfim. Então, porque eu achei que aquela nave podia ser uma nave amiga. E ainda é e tal, né? Enfim. Se der tempo no nosso trabalho, eu conto como curiosidade. Se não der, também não é algo que vai acrescentar muita coisa. O que acrescenta é dizer, olha bem para essas coisas todas que falam e tomem cuidado com contatos extraterrestres. Bom, meus queridos, eu acho que eu fiz um resumo, que não foi tão resumido, né? Mas foi mais curto do que o tempo que nós usamos pessoalmente. Não sou boa de vídeo, não, então não consigo ser tão objetiva, tão clara no vídeo. Me perdoem as falhas. Garanto a vocês que a intenção desses vídeos é oferecer para aqueles que participaram no encontro pessoal, né, presencial, mais elementos, uma revisão, e oferecer para aqueles que gostariam de ter vindo no primeiro encontro e não puderam, para se atualizarem um pouco do que a gente falou, né, e tirar dúvidas, para que a gente possa construir um grupo coeso, um grupo bom para trabalho, né? Os extraterrestres têm a paciência grande com a gente e tem muito para nos oferecer, né? Até porque, gente, olha, muitos daqueles que estão lá embaixo desta faixa são extraterrestres. Por quê? Porque tem uma capacidade mental um pouco mais acelerada do que os demais terráqueos. Então, quando cai, baf, cai de vez. E é momento de muitos deles retornarem. Então, eles têm um grande interesse em nos desenvolver, cada um de nós, sendo da espécie deles ou não, porque eles já passaram dessa fase, é da minha espécie, é bonitinho, é humano, não é humano, é extraterrestre, não é terrestre, terráqueo, enfim. Né? Eles já passaram dessa fase. Para eles o que interessa é a evolução do ser. Né? É um mundo mais leve, é um mundo melhor para todos. É a restauração do projeto, né, de evolução de aqueles que desviaram para o projeto divino. Tá? Então é isso aí. Espero que tenha participado de forma positiva e gostaria de ver todos vocês no próximo encontro presencial. Se vocês quiserem divulgar esse link para outras pessoas, toma cuidado para quem manda, tá? Toma cuidado. Não é todo mundo que aceita. Muitas pessoas têm muitas ligações aí com planos que podem complicar a nossa vida, do embaixo, de esquerda caída e coisas assim. E acho que não precisamos disso neste momento, tá? Então, se quiserem passar para outras pessoas, passem com critério, por favor. Tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima.